Luciana Schecker, a doutora Luciana. Ela é bacharel em Biologia Marinha, tem mestrado e doutorado, atua na consultoria ambiental desde 2009, participa do treinamento ambiental em ambientes marinhos na elaboração de EIA-RIMA e é professora desde 2011, ministrando aula de graduação e pós-graduação. Então, doutora Luciana. Obrigada. Boa tarde a todos. Como a Fernanda falou, né, eu me chamo Luciana Schecker. Antes da gente iniciar, eu quero agradecer a Fernanda pelo convite, a todos os membros da organização do evento. Muito obrigada pelo convite. É muito bom ser convidada para falar daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente exerce. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada pelo que eu faço, e tento passar um pouquinho dessa paixão adiante, né, para os meus alunos, para os meus amigos, para a minha família, inclusive, e espero que vocês gostem. Hoje eu trouxe um pouquinho do que é a ação, né, qual é a função do analista ambiental no mercado de trabalho em si, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, um pouquinho da minha experiência também, mesclado dos perrengues que eu já passei, porque não são flores somente, existem vários perrengues no meio do caminho, mas é simplesmente maravilhoso, tá? Mesmo com isso tudo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo direitinho, Fê? Tá sim. Ok, muito obrigada, Marília. Bom, e aí, como eu comentei, a gente vai ver um pouquinho como é a atuação do analista ambiental em empresas de consultoria ambiental, né? Quem é esse analista ambiental, afinal de contas, que a gente escuta o tempo todo as pessoas falarem, né? O analista ambiental, ele é um profissional de diversas áreas, tá? De diversas formações, na verdade, e ele vai ser responsável por vários processos em relação ao meio ambiente, né? Então, esse profissional, ele pode ser responsável, por exemplo, pela elaboração de diagnósticos, pareceres, os famosos relatórios técnicos, que a gente vai falar um pouquinho sobre. Ele também pode atuar na obtenção de licença ambiental, seja uma licença ambiental do município, estadual, federal, de qualquer uma dessas esferas, né? Então, ele também pode ser contratado para atuar no levantamento, né, na obtenção dessas licenças ambientais, tá? Além disso, esse profissional também pode fazer levantamento de dados ambientais, e esses dados ambientais serão utilizados no monitoramento ambiental, né? O monitoramento ambiental, normalmente, ele é uma exigência do órgão ambiental. Em alguns momentos, esse monitoramento ele aparece lá dentro do EIA-RIMA, dentro do PBA, que nós chamamos, que é o Plano Básico Ambiental. Então, com o intuito, né, de proteger o meio ambiente, a gente tem aí os monitoramentos ambientais e esses analistas atuando dentro desses monitoramentos. Então, o analista ambiental, no final, ele acaba tendo contato com os empreendedores, né, quem está construindo o empreendimento, investindo, né, na cidade, no município, e seja ele público ou privado, e também tem acesso aos órgãos ambientais, porque muitas das vezes ele precisa se dirigir até um órgão ambiental, por exemplo, para dar entrada numa licença ambiental, tá? Então, ele tem contato tanto com o empreendedor quanto com os órgãos ambientais. Quase que ele ficar no meio entre um e outro, né? Funciona mais ou menos dessa maneira. Quais as áreas, né, que podem ter analistas ambientais? Então, os profissionais eles podem ter diferentes formações, e por que eu resolvi falar, né,
dessas diferentes formações, porque na maioria das vezes as pessoas imaginam assim, analista ambiental, é biólogo, ou engenheiro ambiental, quando na verdade a gente tem várias formações atuando como analista ambiental. E muitas das vezes esses profissionais atuam em conjunto, integrando no processo, né? É quase que uma divisão do trabalho, e isso é muito interessante, porque normalmente existe uma briga entre as profissões, o que eu acho completamente desnecessário, quando na verdade a gente precisa integrar e ajudar um ao outro, né? Então a gente pode ter como analista ambiental o biólogo, a gente pode ter engenheiros das diversas formações da engenharia, engenheiro ambiental, agrícola, florestal, agrônomo, aquela galera que trabalha com recursos hídricos, então a gente tem aí uma grande quantidade de engenheiros no mercado atuando como analista ambiental, o geógrafo, muitos geógrafos, conheço vários que atuam, inclusive, como analista ambiental, o próprio gestor ambiental, que é aquela galera que faz o tecnólogo, né, em gestão ambiental, também atuam como analista, oceanógrafo, químico. Então, a gente encontra profissionais de várias formações atuando como analista, né? E como que a gente faz para atuar na função de analista ambiental? A gente consegue, na maioria das vezes, atuar dentro de uma empresa de consultoria ambiental, né? É claro que a gente pode ser contratado como um autônomo, né? Ou, por exemplo, eu abro uma microempresa e passo a ser contratada via CNPJ pelas empresas de consultoria ambiental. Mas na grande maioria das vezes, o analista ambiental, ele atua como um funcionário, vamos dizer assim, dentro de uma empresa de consultoria ambiental. Ele pode ser CLT, né, trabalhar ali 40 horas e ter todos os seus benefícios. Ele pode ter um contrato de trabalho durante um tempo. Existem várias maneiras do analista ambiental ser contratado pela empresa de consultoria ambiental, né? Mas e aí, como que a empresa de consultoria ambiental é contratada, né? Em que momento que ela é contratada? Existem algumas concorrências, vamos dizer assim, a empresa de consultoria ambiental, ela pode ser contratada a partir de uma licitação de ampla concorrência, né? Então, várias empresas são convidadas a participar dessas licitações e leva o trabalho àquela que apresentar o melhor preço, ou pequenas concorrências. Às vezes tem trabalhos que precisam ser feitos até um teto X de gasto. Então, não se abre uma licitação, abre-se uma concorrência, ou através de contratos, principalmente para empresas privadas, tá? E por que a gente tem a ideia, né? E qual é a necessidade efetiva de se contratar uma empresa de consultoria ambiental, né? O empreendedor, quando ele precisa contratar uma consultoria ambiental, é porque existem algumas necessidades. Uma delas é, por exemplo, avaliar possíveis impactos que possam ser gerados a partir das atividades do empreendimento. Então, a empresa de consultoria ambiental ela vai fazer essa avaliação. Em determinados momentos, precisa monitorar as atividades que são consideradas lesivas ao meio ambiente, né? Em outros casos, a consultoria ambiental ela é contratada para ficar ali fiscalizando e fazer cumprir as leis ambientais, tá? Bom, dentro desse contexto, a gente tem que pensar que impacto ambiental é qualquer alteração que possa ser causada, tanto seja essa alteração química, física ou biológica no ambiente, né? Então, a gente tem vários tipos de impactos ambientais e que esses impactos precisam ser monitorados. Se existe a possibilidade de um empreendimento ser construído numa região,
existe também a possibilidade de impactos ambientais acontecerem, né? Às vezes impactos considerados menos significativos aos olhos da lei, e alguns impactos que causam significativa alteração do meio ambiente, tá? Então, de uma maneira geral, o que a empresa de consultoria ambiental avalia, faz, né? Ela fica ali responsável por avaliar os danos que o empreendimento ou um determinado projeto podem gerar no meio ambiente, né? E aí essa empresa de consultoria ambiental, ela entra em ação e precisa ser contratada. Bom, quais são as ações que essas empresas de consultoria ambiental podem executar? E a gente já vai ver como que o analista entra dentro desse contexto, né? Então, uma empresa de consultoria ambiental, ela pode ser contratada justamente para ir em busca de um licenciamento ambiental, ou seja, ela vai ser responsável por legalizar ou regularizar, né? Ambientalmente falando. Ela pode pegar os seus funcionários, né, seus analistas, e colocar eles responsáveis pela obtenção de uma licença ambiental. A licença ambiental, ela tem vários tipos, né? Mas as principais são as licença prévia, de instalação e de operação, e todo empreendimento precisa ter esse licenciamento, ele não pode atuar sem esse licenciamento em mãos, né? Isso é previsto em lei. Caso ele faça alguma coisa, alguma alteração, alguma construção ou até operação de um empreendimento sem essa licença, ele cai dentro das leis de crimes ambientais, e existem multas, né, e penalidades para aquele que atua sem essa licença. Então, a empresa de consultoria ambiental cuida também disso, né? Uma empresa de consultoria ambiental, ela pode ser responsável pelos estudos ambientais, então ela pode ser responsável pela elaboração de um estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, que é o famoso EIA-RIMA. Vale lembrar que existem vários outros tipos de estudos ambientais, mas o EIA-RIMA, ele é o principal, vamos dizer assim, né? O olhinho verde dos órgãos ambientais. E dentro desse EIA-RIMA, vários setores são avaliados, né? Então, a gente precisa de uma equipe muito grande, multidisciplinar, para avaliar um determinado empreendimento e o ambiente no qual esse empreendimento vai ser construído. Então, dentro de um EIA-RIMA, todos os meios são levados em consideração, né? Os meios abióticos, bióticos, social. Então, a gente precisa de equipe e profissionais para atuar nessas 3 áreas, tá? Uma consultoria ambiental, ela pode ser simplesmente responsável pelo monitoramento ambiental, seja esse monitoramento no ambiente marinho, no ambiente de água doce, no ambiente terrestre. Então, existem diversas necessidades para o monitoramento ambiental, né? E a empresa de consultoria ambiental também atua nesse processo, tá? Ou ela pode atuar em projetos de recuperação de áreas degradadas, como reflorestamento, por exemplo. Eu já atuei em um trabalho de reflorestamento de manguezal, então, como analista, né, fazendo parte de uma empresa de consultoria ambiental. Ela pode atuar na área de gestão, né, acompanhar, por exemplo, as condicionantes ambientais. O que são essas famosas condicionantes ambientais? Na verdade, são cláusulas da licença ambiental. Nessas cláusulas, o órgão ambiental responsável pela liberação da licença, seja uma licença prévia, de instalação ou de operação, ele coloca dentro dessa condicionante aquilo que o empreendedor precisa atender. E, às vezes, uma das coisas que vem junto com essas licenças é o monitoramento ambiental, né? Então, quando a empresa de consultoria ambiental, ela às vezes é contratada para fazer toda essa gestão, inclusive acompanhar e ver se aquele empreendimento
está seguindo todas as condicionantes ambientais previstas na legislação e ali dentro da sua licença, tá? Gerenciamento de resíduos entra na parte de gestão, gerenciamento de áreas contaminadas, como, por exemplo, remediação de áreas contaminadas por óleo. A gente vê isso muito em postos de gasolina, grandes oficinas de carros. Então, a gente tem um pouco da gestão ambiental, né, e da atuação da consultoria ambiental dentro da remediação. Existem, inclusive, algumas empresas de consultoria ambiental, até no Rio de Janeiro, que são voltadas somente para a remediação, tá? Então, dentro dessas diversas ações que a empresa de consultoria ambiental pode atuar, a gente precisa, portanto, de uma equipe especializada, obviamente, a gente está falando de um trabalho que exige estudo, conhecimento, né, na área, e muitas das vezes essa equipe precisa ser multidisciplinar. É aquilo que eu falei, não, o mais importante são os profissionais se integrarem, né, e um ajudar o outro, quando, na verdade, às vezes a gente nem vê muito disso, mas quanto mais a equipe for unida e for composta, né, por profissionais multidisciplinares, o trabalho vai fluir perfeitamente bem. Além disso, quando a empresa ela é contratada, por exemplo, para fazer um EIA-RIMA, o EIA-RIMA é um documento gigantesco que envolve muita coisa. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, isso facilita, tá? Algumas empresas, elas executam algumas atividades muito específicas. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa durante muito tempo que era especializada em monitoramento de ambiente marinho, de água doce também, e eles faziam só monitoramento da qualidade da água, qualidade dos sedimentos e biota aquática, ponto. Também faziam monitoramento de água subterrânea. Então, a gente trabalhava com uma coisa muito focada, muito direcionada. Outras empresas têm uma atividade mais ampla, né? Não tão direcionada como essa empresa que eu trabalhei. Beleza, a gente já sabe tudo que uma consultoria ambiental pode fazer. E o analista? Aonde que ele entra nessa brincadeira, né? Quais são as atribuições do analista ambiental dentro de uma consultoria ambiental, né? Principalmente dentro de uma empresa? Bom, essa atividade do analista ambiental, ela é muito diversa, tá? Ele pode atuar em várias frentes, ele pode ser um analista ambiental, como a gente diz, de escritório, ele pode ser um analista ambiental de atividade externa, ele pode ser um analista ambiental que atua nos dois lugares, né, tanto nas atividades internas quanto nas atividades externas. Então, de uma maneira geral, o analista ambiental, ele dentro de uma empresa consultoria ambiental, ele atua tanto nas atividades internas, que é o famoso estou dentro do escritório, fazendo o meu trabalho, escrevendo meu relatório, enfim, tem várias coisas para se fazer dentro de um escritório, e ele também pode ter as atividades externas, que são aquelas que envolvem o campo, coleta de dados e por aí vai, né? Mas antes de qualquer campo, antes de qualquer atividade externa, tudo isso tem seu início dentro do escritório. E aí a gente vai ver um pouquinho do que se faz no escritório, do que se faz em campo, quanto analista ambiental. Bom, atividades internas, né? Eu preferi chamar de atividades internas, porque quando a gente fala assim, escritório, parece uma coisa monótona, né? Meio chato. Beleza, a gente fica trancado às vezes 8, 12 horas dentro de um escritório, é verdade. Mas a gente faz muita coisa, né? Tem bastante atividades dentro do escritório que são de extrema importância, inclusive são muito importantes para que as atividades de campo aconteçam da maneira correta e da melhor maneira possível, né? Então, a gente começa uma atividade interna, eu costumo dizer, com atividades
quase que de professor, sabe? A gente precisa fazer treinamento de equipe, a gente precisa treinar estagiários. Mas, Luciana, treinamento de equipe, o cara não foi contratado, ele já não sabe tudo, opa, não. Infelizmente, né? A gente não sabe tudo. Eu gostaria de saber tudo, eu acho que ia ser legal. Mas ele não sabe tudo. Então, às vezes, a gente contrata uma pessoa que é recém-formada, ou não tem experiência. Às vezes, a gente contrata uma pessoa que trabalha com consultoria ambiental, mas numa outra linha. E aí ele vem para uma empresa que trabalha com uma outra coisa, né? Então, a gente precisa treinar, precisa mostrar como a empresa funciona, quais são os projetos, quais os programas que a gente trabalha, né? O que a gente costuma fazer, qual é o ritmo de trabalho da empresa. Isso tudo entra no treinamento. Treinar estagiário é importante. Muitas empresas, inclusive, contratam o estagiário logo assim que ele se forma. Então, contrata como analista, porque a pessoa entrou lá 2 anos antes de se formar, e aí foi treinado, né? Entrou no ritmo da empresa, acabou o estágio porque ele se formou. E aí? Tem vaga? Tem demanda? Vamos contratar. O cara está lá 2 anos, por que não contratar? Então, existem muitas empresas que têm essa política, né? O que é muito interessante, né? Para quem vai fazer estágio em empresa de consultoria ambiental. Às vezes a gente precisa elaborar mapas, então é muito importante a gente fazer algum cursinho, né, de repente de QGIS, ArcGIS, Surfer, no próprio R, a plataforma R, né, o software R, que consegue também fazer mapas. Então, muitas das vezes a gente precisa elaborar mapas de campo, às vezes a gente tem geógrafo para fazer isso, às vezes não tem, e aí é o biólogo que vai ter que se virar, vai ter que aprender e vai fazer, ou o oceanógrafo, ou o engenheiro, quem quer que seja, o profissional que for, né? A gente precisa aprender, a gente precisa saber fazer gráficos, análises estatísticas, então, para a galera da biologia, a engenharia não, porque a engenharia tem bastante matemática, né? Mas a galera da biologia aí que vou fazer biologia, não quero saber de número, não, só que não. Então, a gente precisa fazer análise estatística, a gente precisa saber elaborar gráficos, e normalmente não se usa o Excel. O Excel a gente usa muito para fazer planilha, então a gente precisa ter o domínio e o conhecimento de alguns softwares específicos, né? E isso é muito importante, tá? Então, se alguém tem aqui a intenção de buscar estágio, vaga, né, nessas empresas de consultoria ambiental, vamos começar a aprender a mexer nessas ferramentas. Desde o Excel até um programa para elaborar gráficos e fazer as análises estatísticas, isso é muito importante. Levantamento bibliográfico. Nossa, eu tenho ainda que fazer levantamento bibliográfico? Claro, ora bolas. Se você vai ser responsável por elaborar um relatório técnico, como é que você vai escrever esse relatório técnico? Com base científica. Então, a gente continua assim, estudando. O estudo, ele é contínuo, ele não para, a gente não para no tempo, quanto analista ambiental, e a gente precisa continuar lendo e fazendo levantamento bibliográfico, não tem jeito. Em alguns momentos, existem reuniões para discutir trabalhos, né, para colocar a equipe a par do que está sendo realizado na comunidade científica, então isso também não fica de fora. A gente sempre tem um levantamento bibliográfico bem robusto mesmo. Legislação. A gente precisa conhecer um mínimo da legislação pertinente ao nosso trabalho, obviamente, né? Então, se eu trabalho com elaboração de EIA-RIMA, eu preciso conhecer um pouquinho da legislação sobre EIA-RIMA. Então, eu preciso conhecer sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, eu preciso estar a par da Constituição Federal, né, por favor, eu preciso conhecer algumas resoluções da CONAMA, principalmente aquela que fala sobre elaboração de estudo de impacto ambiental. Luciana, eu não trabalho com isso, eu trabalho com monitoramento de água marinha. Opa, existem algumas leis, né, algumas resoluções que tratam sobre o monitoramento de água marinha, monitoramento de ambiente marinho. Eu vou trabalhar com avaliação de potabilidade da água.
Bacana, existe lei para isso, né? Existem portarias, existem resoluções, então a gente precisa conhecer um pouquinho daquilo que está direcionado com o nosso trabalho. Sei a legislação de cabo a rabo? Não, mesmo porque eu fiz biologia, né? Então, fica difícil. Algumas coisas a gente começa a se acostumar e vai lembrando. Outras, a gente ainda tem que recorrer à legislação. O que mais que a gente faz? Relatório técnico. Relatório técnico. O que seria isso? É um bicho de 7 cabeças? Não, não é muito bicho de 7 cabeças, não. O relatório técnico, ele é um documento técnico científico. A gente usa uma linguagem científica para elaborar esse documento, né? E ele traz todas as informações de um monitoramento, por exemplo, de monitoramento ambiental. E como que é a elaboração desse relatório técnico? Eu faço do jeito que eu quiser? Também não, tá? A gente precisa seguir uma norma, né? Às vezes a empresa ela tem uma norma interna que diz tudo que precisa conter, todos os itens e subitens que precisam conter nesse documento, e às vezes a gente tem essa diretriz a partir da especificação técnica ou do memorial descritivo. Esses dois documentos, né, são os famosos ET e MD, eles, na verdade, trazem as informações do que precisa ser feito no monitoramento ambiental. Então, vamos lá. Estou participando de uma licitação para fazer um monitoramento de algum empreendimento da Petrobras. Pronto. Participei lá da licitação, mandei meu preço, concorri e ganhei. Como que eu elaboro a minha proposta técnica e financeira? A partir da especificação técnica e do memorial descritivo. Porque a Petrobras tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Olha, você vai monitorar o meu ambiente aqui, são 10 estações de amostragem, você vai usar o equipamento X, você tem que fazer isso a cada 3 meses, e no final de cada 3 meses você tem que elaborar um relatório técnico para mim com todos os resultados. Que resultados? A gente precisa fazer a avaliação da qualidade da água. A gente precisa monitorar a biota aquática, que normalmente é o plâncton, né? Em alguns monitoramentos muito específicos, tem ictiofauna e tem a comunidade bentônica. Bom, e aí a gente tem que elaborar esse relatório técnico com base na especificação técnica, tá? Então, existe aí um caminho a seguir. Tá? Inclusive, né, nesses documentos se pedem até as análises que a gente precisa fazer, às vezes análises estatísticas. Em alguns momentos, a gente se depara com análises que, opa, não tem como fazer isso, de onde tirar essa ideia, né? Aí a gente tem que rebater, negociar, ó, não dá para fazer isso. Acontece, tá? Mas é o famoso relatório técnico. No relatório técnico, às vezes tem... Vou dar um exemplo da minha área, né? Monitoramento da água, monitoramento do sedimento e monitoramento da biota aquática. Então, tem uma equipe que faz da água, uma equipe que faz sedimento, uma equipe que faz o monitoramento da biota aquática. Alguns membros dessas equipes também conseguem mudar, né, de setor, de área, vamos dizer assim, consegue escrever sobre os 3 assuntos. E isso é muito importante também no sentido até de ser multidisciplinar, tá? Bom, mas antes da gente elaborar esse relatório técnico, a gente precisa ir ao campo, né? Por que a gente tem que ir ao campo antes de elaborar o relatório técnico? Porque a gente precisa levantar as informações. Caramba, eu preciso fazer o monitoramento da qualidade da água e preciso ir em busca das amostras para fazer o monitoramento da qualidade da água. Mas tudo isso ainda acontece dentro do escritório, né? Ainda acontece internamente. E aí existem várias pessoas envolvidas, né? Não é porque eu vou ao campo que só eu vou resolver os problemas relacionados ao campo. Não, todo mundo participa, todo mundo faz. Sobretudo quando a gente trabalha numa empresa menor, numa empresa pequena, né? E que a gente acaba aprendendo a fazer de tudo, desde o administrativo até a parte que nos cabe, né? E a gente precisa fazer esse planejamento de campo. E o planejamento do campo, ele tem que ser muito bem feito. Por que ele tem que ser muito bem feito?
porque a gente não pode dar mole, principalmente quando a gente sai do Rio de Janeiro. Ah, eu preciso fazer um monitoramento lá em Fortaleza. Esqueci uma caneta, não vou conseguir voltar para o Rio de Janeiro pegar uma caneta específica, linda e maravilhosa, né? Então tem que pensar em tudo mesmo. Então a gente começa a pensar no transporte. Bom, a atividade de campo, ela é próximo à empresa, bacana. Vou precisar de um carro? Vou. A empresa tem carro? Tem. Esse carro está alocado em outro projeto? Não, beleza. Vou agendar esse carro para o meu campo. Ah, esse carro já está preso em outro trabalho aí. Tenho que alugar um carro. Então, a gente vai lá numa empresa de aluguel de carro, né? Avalia lá quanto que é, tantos dias, eu tenho que pegar um dia e entregar não sei quantos dias depois. Então, tudo isso precisa ser feito. Vou para Fortaleza, vou para a Bahia, Sergipe, preciso de avião, né? É avião. Passagem aérea, qual é o melhor horário? A gente precisa pensar muito nesses horários, porque o nosso deslocamento não envolve, vou chegar lá e vai estar tudo pronto para eu só trabalhar. Não, Nanina, não. Eu vou chegar lá e vou continuar trabalhando. Às vezes eu preciso passar no despacho de bagagem para poder pegar frascaria que o laboratório enviou, né, o material que o laboratório mandou para eu executar o meu trabalho. Né? Existem muitos problemas associados a viagens longas, né, e de avião, porque a gente despacha muitos equipamentos gigantes, né? E às vezes eles se perdem no meio do caminho. Eu costumo dizer que cai do avião. E a gente chega lá no aeroporto, cadê meu equipamento? Foi extraviado, sumiu. Um troço gigante, estranho, mas eles costumam perder, tá? Então, normalmente a gente despacha essas bagagens, porque não tem como ir como bagagem de mão, e a gente leva só roupa de uso pessoal, né? Coisas de uso pessoal como bagagem de mão. Já aconteceu comigo de eu despachar a minha bagagem de mão, que era minha roupa, bota, capacete, né? Todo o meu material para trabalhar e sumirem com a minha bagagem, né? E aí foi um auê, porque no dia seguinte eu já tinha campo. E no dia seguinte eu tinha que entrar num porto, até no porto de Pecém. Para entrar no porto de Pecém eu tenho que ter bota, eu tenho que ter capacete, calça, uniforme. Então é muito complicado. Isso se movimenta, é um problema gigantesco. Então a gente tem que pensar em tudo. Hospedagem, são quantos na equipe? O hotel está perto, está longe? Vou ter que dirigir muito tempo antes de chegar no meu local de trabalho? Então, a gente tem que pensar nisso. Vou fazer trabalho no rio, no mar, preciso de embarcação, tem que alugar a embarcação com antecedência. São quantas pessoas da equipe para trabalhar? X pessoas, então eu preciso de uma embarcação um tamanho adequado, banheiro para mulherada, né? Porque imagina, os homens se viram, a mulherada não consegue se virar, não. E às vezes a gente fica 12, 15 horas dentro de um barco. Então, preciso. Recurso financeiro. O que é o recurso financeiro? Eu preciso levar dinheiro, né, para sustentar a minha equipe. Tem um perrengue, precisa comprar remédio, sei lá, alimentação fora do campo. A galera, quando chega do campo, precisa jantar. Café da manhã, às vezes, tem no hotel. Então, a gente precisa pensar em tudo. A gente precisa pegar um mapa, as coordenadas geográficas com todos os pontos que a gente precisa coletar, fazer a nossa amostragem. Então, assim, é um trabalho muito intenso ainda dentro do escritório. Preparar a planilha, montar todas as etiquetas, ter todo um cuidado com isso, não pode errar, não pode esquecer, levar a etiqueta extra, levar a planilha extra, verificar se a gente tem todas as licenças, autorizações de coleta para fauna e flora, a depender, né, do tipo de trabalho. Se eu vou trabalhar num porto, eu preciso de autorização de acesso. E a gente precisa pedir essa autorização de acesso antes de chegar lá, né? Dias antes, às vezes 10 dias antes de chegar lá. E aí a gente tem que ter um checklist para todas essas atividades e também para tudo aquilo que a gente precisa levar, né? Quais os equipamentos necessários, se eu calibrei todos os equipamentos, se eu tenho pilha extra, enfim, tudo que vocês possam imaginar a gente precisa fazer ainda dentro do escritório, né?
É muito trabalho, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de auxílio dos colegas de trabalho, que às vezes nem estão alocados naquele projeto, mas que se movimentam para ajudar naquele projeto. Os estagiários, inclusive, aprendem horrores, porque eles acabam fazendo de um tudo nessas atividades internas, tá? Beleza. E aí, eu executei todas as minhas atividades internas, fiz tudo que eu tinha que fazer, tá tudo maravilhoso, partiu o campo. E aí eu trouxe um pouquinho das atividades externas que eu já participei, né? Que eu consigo falar com mais propriedade, obviamente. Então, eu comecei a minha carreira de analista ambiental num projeto de monitoramento de manguezal. Eram dois projetos, né? Um de reflorestamento e um outro era de monitoramento mesmo no manguezal ali em torno da CSA, da ThyssenKrupp. Trabalhei muito tempo nesses dois projetos, concomitantemente atuava em outros monitoramentos dentro da empresa, mas eu fui contratada para isso, efetivamente para isso. E eu amo trabalhar com manguezal, então sou suspeita, mas é um trabalho muito árduo, tem que ter muita disposição, tem que ter agilidade, né? A gente não pode ficar passeando dentro do manguezal pensando na morte da bezerra, porque a gente trabalha com horário, depende da maré. Se é um ambiente com sedimento muito fluido, uma lama muito fluida, a gente tem que tomar cuidado para não afundar. Quando afunda, tem que ter cuidado na hora de tentar, né, desatolar, porque a gente pode, por exemplo, machucar o joelho, né? Se eu afundar e tentar puxar a perna com toda a força do universo, meu joelho vai para o espaço. Já aconteceu comigo, não de eu me machucar, mas de eu afundar consideravelmente, a ponto de eu ter que sentar, respirar e bora lá, né? Mexe os pés para poder tirar a pressão, o vácuo, e vai tirando, né? E consegue sair daquele lamaceiro todo, né? É um trabalho muito legal, eu sou, como eu disse, né? Eu sou suspeita a falar. Dentro do manguezal, a gente consegue fazer o monitoramento não somente da vegetação, mas a gente também atua com qualidade dos sedimentos, né? Coleta sedimento, avalia, né, as características. Então, aqui eu ainda era muito jovem, eu continuo jovem, mas aqui eu sou mais jovem ainda. Então, aqui tem coleta de sedimento, aqui a gente está avaliando a salinidade da água intersticial. Aqui foi uma brincadeira, né? Porque eu tinha quase caído, já tinha lama no olho, era uma loucura. Aqui a gente está fazendo monitoramento do manguezal em Magé. Existe quando a gente faz replantio, né? Quando a gente faz recuperação vegetal, às vezes a gente tem que acompanhar o crescimento das plantas, então aqui tem todos os lacres, a gente fica medindo planta. Esse viveiro era um viveiro até da Petrobras, um trabalho que a gente executou para a Petrobras, e a gente precisava acompanhar o crescimento dessa vegetação que era cultivada nesse viveiro antes de ir para o campo, e aqui a gente está obtendo informações da vegetação. Então, diâmetro do caule, né, a altura, a gente faz a identificação mesmo da espécie. Já fiz trabalho também com monitoramento dos caranguejos, né, contagem de tocas, coleta de caranguejo para avaliar a concentração de metal no caranguejo sá, por exemplo. Então, assim, tem bastante coisa dentro do manguezal, né, que a gente consegue fazer dentro do manguezal, e cansativo, porém maravilhoso, tá? Posso já antecipar aí para quem tiver interesse de trabalhar com manguezal. Nesses projetos, acho que em quase todos os projetos que eu trabalhei de monitoramento de manguezal, inclusive tinha engenheiro, né? Um engenheiro ambiental que também participava desse monitoramento. Bom, água subterrânea. Apesar de eu ser bióloga marinha, também trabalhei com o monitoramento de água subterrânea. Enquanto no manguezal a gente precisa ser ágil, esperto, na água subterrânea a gente precisa ter muita paciência, porque é um trabalho que demora muito, é um trabalho que a gente precisa ter todo o cuidado do universo, porque esses postos de monitoramento
não podem secar, por exemplo. A gente não pode purgar a água, né? Sugar toda a água do poço, sabe-se lá quanto tempo que ele vai demorar para se recuperar. Então, a gente faz todo um estudo antes do tempo de recuperação desse poço, coleta, né, um equipamento, uma quantidade, um volume conhecido de água, depois espera para ver quanto tempo ele demora para se recuperar, e aí a gente sabe de quanto em quanto tempo a gente pode coletar. É um trabalho bem delicado, precisa de muita paciência, e pelas imagens vocês podem imaginar, né, debaixo do sol, às vezes sol de meio-dia, e a gente está ali com toda a paciência do universo, coletando amostra de água subterrânea. Normalmente a gente tem um equipamento no carro, quando a coleta subterrânea é próxima, né? Então a gente tem guarda-sol, banco, essas coisas. Mas, por exemplo, eu já fui para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas, para fazer monitoramento de água subterrânea. Então, não tinha como levar banco e guarda-sol, né? Então, lá era embaixo do sol de verdade, no meio de um descampado gigante, com muita poeira e muito sol na cabeça. Mas, vamos embora lá que a gente está aprendendo. Monitoramento de rio. Monitoramento de rio é maravilhoso, principalmente quando a gente está ali, ó, na APA de Guapimirim. Essa imagem aqui é dentro da APA de Guapimirim. Quem nunca foi, fica aí a ideia, né? Existem alguns trabalhos realizados ali nos rios dentro da APA de Guapimirim, que é maravilhoso, inclusive. O lugar é lindo, lindo, lindo. Fiz alguns monitoramentos lá. Monitoramento de rio é bem mais tranquilo, né? A gente não tem aí tanto movimento do barco, o barco costuma ser menor, normalmente uma voadeira, duas pessoas da equipe, mais o barqueiro. E o único problema de monitoramento de rio, que é a embarcação pequena, às vezes a gente tem que levar muito equipamento e aí fica meio apertado, meio complexo, né, para fazer o trabalho. Mas no final dá tudo certo. Enquanto um coleta, o outro obtém informações, né, faz as análises físico-químicas no próprio local, né, in situ. Então, é tranquilo. Mas a gente se depara com uma situação assim, ó, um rio muito poluído, e aí tem muita gigoga e atrapalha a navegação. E aí a gente tem que se vira nos 30 para poder chegar lá do outro lado. Então a gente pega, às vezes, o remo, vai tentando empurrar a gigoga para a gente conseguir passar e chegar no nosso ponto de coleta, né? Por exemplo. Aqui é um equipamento, uma caneta de mão, né? E, na verdade, isso aqui é um oxímetro, para obter a concentração de oxigênio, né, na água, e embaixo também tem a temperatura, tá? Bom, e também monitoramento marinho. O monitoramento marinho, eu acho que é o segundo que eu mais amo, né, depois de trabalhar com manguezal. Monitoramento marinho envolve muita coisa, principalmente estômago, né? Porque às vezes a gente passa mal, e passa muito mal, mas muito mal. Você pode ter 12 anos de estrada, passa mal. Eu tenho muito tempo trabalhando com monitoramento marinho. Às vezes eu estou maravilhosamente bem, às vezes eu estou quase morrendo de tanto passar mal. Mas é um trabalho maravilhoso. Muito mais cansativo, porque trabalhar no mar é muito cansativo, principalmente quando a gente precisa trabalhar de acordo com maré, né? Maré cheia, maré vazante, maré alta, maré baixa. Então, isso é complicado. Eu já fiz um monitoramento na Baía de Todos os Santos, que a gente tinha que coletar na maré enchente e vazante, no mesmo dia, obviamente. Então, chega lá às 6 horas da manhã, sai de lá quase 7 horas da noite. Então, e faz o trabalho numa maré, dá espera, maré virou, começa o trabalho de novo. Então, é muito cansativo. Muito cansativo, já passei alguns perrengues, de ficar, inclusive, à deriva, mas é um trabalho que eu particularmente gosto muito e a galera que trabalhava comigo também gostava, né? Então, aqui a gente está fazendo monitoramento de qualidade da água e do plâncton, e também tem qualidade dos sedimentos,
Aqui a gente está coletando água para passar numa rede de 20 micrômetros, é uma rede de plâncton de 20 micrômetros, para fazer a avaliação qualitativa do fitoplâncton. Se eu não me engano, era um monitoramento da Petrobras que exigia isso. Aqui a gente está usando um busca-fundo tipo Van Veen para fazer coleta do sedimento, tá? Para fazer a avaliação tanto do bentos, né, da comunidade bentônica, quanto a avaliação da qualidade mesmo dos sedimentos. Aqui é uma garrafa de Niskin, a gente utiliza, né, para coletar água também. Essa água ela pode ser destinada para análise físico-química ou análise do fitoplâncton. Aqui é uma rede Bongo, que a gente usa para, nesse caso aqui, né, nesse trabalho, a gente estava usando para coletar o ictioplâncton, então são duas redes com abertura de malhas diferentes, uma de 330, outra de 500 micrômetros, e aqui no meio dela tem um fluxômetro, que é como se fosse um torpedo utilizado para medir a vazão, né, o volume de água que a gente filtrou. Isso aqui, volta. Isso aqui é um profundímetro que a gente usa para ver qual é a profundidade local. E aqui está só coletando a amostra e colocando em um frasco. Mas é um monitoramento que também exige conhecimento, exige disposição, exige planejamento. Então, tudo isso a gente faz lá no escritório para depois, né, chegar no ambiente e executar muito bem a nossa atividade. Beleza, fiz meu trabalho no escritório, organizei tudo maravilhosamente bem, minha equipe bacana me ajudou, fiz todas as atividades externas, todas elas foram executadas com sucesso. Nem sempre, tá? Às vezes os imprevistos acontecem. Mas, a grande maioria das vezes, ela é executada com sucesso. Acabou? Infelizmente, não. O trabalho continua pós-campo. Quando a gente trabalha com coleta de plâncton, por exemplo, a gente precisa lavar a rede, colocar a rede para secar, esticar ela ali no sol, conferir o equipamento para ver se ele está inteiro, se não teve nenhum dano, se está tudo ok. A gente ainda faz isso no término do campo. Em alguns lugares, a gente precisa organizar a frascaria, né, que são esses frascos, e dentro deles estão as nossas amostras. A gente precisa organizar. Por que isso? Fui fazer um trabalho em Fortaleza. O laboratório que vai fazer a análise fica no Rio de Janeiro. Eu tenho que mandar isso aqui de volta para o Rio de Janeiro. Mas eu tenho que mandar isso de volta para o Rio de Janeiro em tempo hábil, né? Cada laboratório tem lá seu protocolo. Olha, tem que chegar no Rio de Janeiro em até 24 horas. Então, a gente tem que dar um jeito. Eu não consigo despachar isso desse jeito numa transportadora que vai mandar tudo de avião para o Rio de Janeiro. Eu tenho que colocar gelo. Se eu colocar gelo direto aqui, ele vai derreter. O aeroporto ele não aceita caixa molhada, né? Então, a gente tem que ensacar o gelo, botar gelo ensacado, depois lacrar muito bem cada isopor. A gente ensaca cada isopor com um saco de lixo mesmo, né? Aquele saco grande preto, a gente embrulha esse isopor, passa a fita novamente, coloca a etiqueta. Precisa tomar cuidado, porque, olhem aqui, muitos frascos são de vidro, então a gente precisa passar plástico bolha. Às vezes a gente intercala, né? Um de vidro, um de plástico, né? Um frasco de vidro, um frasco de plástico. E por aí vai. A gente precisa ter muito, muito cuidado na hora de preparar essas amostras para retornar para a empresa. Aqui era um trabalho que a gente precisava fazer a avaliação gonadal de peixes, então esse peixe a gente tem que colocar no gelo, chegar no escritório e avaliar. Ou, às vezes, o escritório tem um espaço, né, que é usado como laboratório, então a gente já começa a trabalhar. Já fiz trabalhos que a gente precisava medir caranguejo, já fiz trabalhos que a gente precisava medir folha de manguezal, trabalhar com serrapilheira, por exemplo, tinha que pesar, separar flor, separar folha. Então, tudo isso a gente faz pós-campo, né? Por isso que é importante uma equipe junto ali com você, atuando nesse processo. Então, não é simplesmente acabou, a gente ainda tem coisa para fazer depois desse campo. E aí é quando o trabalho efetivamente acaba e a gente consegue voltar para a nossa casa tranquilos e certos de que fizemos o nosso melhor trabalho e a nossa melhor atividade.
E é isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu falei no início, eu me chamo Luciana Schecker, eu sou bióloga marinha, eu atuo há bastante tempo, desde quando eu era estagiária, inclusive, na área de consultoria ambiental, como analista ambiental. Atuei em monitoramentos grandes, monitoramentos minúsculos, com qualidade da água, sedimento, biota aquática, monitoramento de água subterrânea. Atualmente eu sou professora da Faculdade Maria Tereza e hoje eu atuo como autônoma em algumas empresas de consultoria ambiental. Eu não sou mais CLT como era 2 anos atrás, né? Só atuo mesmo como consultora, vamos dizer assim. E é isso, galera. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Lu. Foi incrível. Foi muito boa a palestra. Tem muita gente falando aqui até que queria seguir essa área de consultoria também. E eu vou ver para perguntas, mas antes só para lembrar vocês que está rolando esse link aí para o sorteio. Não precisa ser aluno da UVA para pegar, é só ter que pegar na UVA. E aí, quando tem mais perguntas, eu vou fazer sorteio. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone quem quiser, pode ficar à vontade. E tem uma pergunta da Priscila. Qual a diferença entre consultor e analista ambiental? Na verdade, não são muitas diferenças, não, tá? Porque o consultor, na verdade, ele presta uma consultoria, ele dá orientações, né? Por exemplo, um empreendimento precisa de uma licença ambiental, e aí o consultor vai ali dar todas as diretrizes para aquela empresa de como obter a licença ambiental, tá? O analista é aquele que bota a mão na massa, mas bota a mão na massa mais no prático, mas isso não impede que ele também atue como um orientador, vamos dizer assim, numa empresa. Não existem muitas diferenças, não. Quando a gente é contratado pela empresa de consultoria ambiental, normalmente nós somos analistas ambientais. Quando eu entrei no mercado, eu fui contratada como bióloga mesmo. E depois que trocaram a minha contratação para analista, porque aí a gente segue uma tabela de salários, né? E tem plano de cargos e salários, então isso precisa ser bem definido, e a gente é contratado como analista para seguir isso. Ok. A Misiane falou que a palestra foi maravilhosa, meus parabéns, e falou que ela faz mestrado em engenharia ambiental e ela quer saber se tem um conselho para ela poder atuar na área de consultoria. Emiliane, obrigada pelo elogio. Bom, inclusive, vou abrir um parênteses antes de responder a Miliane. Tenham em mente que quanto mais especializados nós somos, a gente tem uma visão diferente nesse mercado, tá? As empresas gostam, sim, de pessoas que têm mestrado e doutorado, porque a equipe dela se torna especializada e aí ela consegue ter profissionais com mestrado e doutorado para concorrer, né? Porque algumas licitações exigem, eu preciso de tantos mestrados, tantos doutorados. Então, para ela vender o serviço dela, ela precisa de uma equipe especializada. Então, vocês que vão terminar aí, por exemplo, é óbvio que é importante entrar no mercado de trabalhos, mas não esqueçam de fazer pelo menos um mestrado, tá? Conselho para você atuar, eu te aconselho a fazer uma lista de empresas de consultoria ambiental e mandar currículo para todas elas, assim, sem desistir, não tem jeito, é bater de porta em porta. Existem algumas empresas que aceitam envio de currículo pelo próprio site, algumas estão cadastradas no vagas.com, outras no LinkedIn. A gente não tem muito hábito aqui, né, de usar o LinkedIn, mas a gente precisa começar a ter esse hábito, né, de usar o LinkedIn. Então, sugiro que vocês façam essa lista, tá? Isso é importante. E fazer o networking, né? Eu costumo dizer que, assim, eu sou muito, né, solta, então eu não tenho problema de comunicação, mas a galera aí que é mais fechada, comecem a, né, se soltar um pouquinho, conversar mais com as pessoas, ser mais cara de pau mesmo,
bem português, bem claro, porque isso faz diferença também. Obrigada. Inclusive, para quem é da Veiga, né, a gente vai, eventualmente, todo final de ano, começo de ano, a gente abre vaga para a nossa empresa Júnior, que é a empresa ambiental. Então, quem é da Veiga, é só ficar de olho na rede social, que a gente vai abrir mais vagas no final do ano. Olha aí, isso é legal, isso é bacana. É uma baita experiência, a gente faz muito Sim. network, e é uma grande experiência mesmo. Bom, a Rebeca também agradecer pela palestra, que foi excelente, a Daniela também. Obrigada. A Esther também tinha uma pergunta, mas você já acabou respondendo. E eu tenho uma pergunta. Você falou de autônomo e microempresa. Como é que funciona isso quando você fala de EIA-RIMA? Porque a RIMA precisa de uma equipe muito grande. Então, entra algum tipo de parceria com outras microempresas ou não? Sim, todos os EIA-RIMAs que eu participei, eu fui subcontratada. Porque, por exemplo, uma empresa ela pode ser especialista em fazer EIA-RIMA, mas ela não tem toda a equipe necessária para elaborar esse EIA-RIMA, entendeu? Então, os empreendimentos iam ser construídos próximos a manguezais, então a área de influência era um manguezal, né? E aí eu acabei sendo contratada para monitorar esse manguezal. E essa empresa não tinha equipe especializada para isso. Aí o que ela faz? Subcontrata. Eu preciso subcontratar biólogos ou uma empresa que seja especializada em monitoramento de manguezal, né? Então, eles começam a subcontratar, porque não tem uma equipe com todo mundo, né? Não tem. Aí a gente faz um monitoramento pequeno, né? Como se a gente fizesse um Frankenstein mesmo, né? Aí manda todas essas informações para a empresa central, a empresa principal, e ela que monta o IARRIMA, com todas as nossas informações. Entendeu? Entendi. E eu só fiquei curiosa uma coisa. Você estava falando de água subterrânea, né, de avaliação, e aí você falou sobre secar e tudo mais. Quantos ml que utiliza mais ou menos para poder fazer essa análise? Depende do poço. Entendi. Muito variável. Depende do poço, depende da análise que você vai fazer, se serão muitas análises, é muito dependente. Mas, olha, é um trabalho árduo. É muito, muito longo, tem que ter muita paciência, porque a gente tem que chegar lá, a gente tem que primeiro medir a profundidade do poço, a gente tem que coletar um volume conhecido. Aí, quando a gente coleta um volume conhecido, o poço abaixa, né? A água diminui. Aí a gente tem que esperar esse poço se recuperar e a gente fica contando para ver em quanto tempo esse poço se recupera, para depois a gente começar a fazer a purga. E aí existem outras situações que a gente precisa tomar cuidado, com o fluxo de água, se a água vem muito barrenta porque não está legal, não está legal, a nossa coleta não está legal, né? Está errada. Então, assim, existem muitas variáveis. É um trabalho tenso. Existe uma empresa em São Paulo que dá curso para monitoramento de água subterrânea. Posso depois descobrir o nome, passo para você, Fê, Uhum. e aí você divulga. Eu realmente não me lembro o nome, mas eu sei que tem. Eu passo sim. Eu tinha mais uma pergunta. Existe algum tipo de terceirização, tipo de mapa? Porque assim, eu tenho trabalhado bastante com mapa, né? E aí surgiu essa dúvida, se existe terceirização de mapa, se vocês fazem isso. Sempre é a empresa mesmo que faz? Não. Normalmente é a empresa que faz. É muito, muito raro isso acontecer. Normalmente é a empresa que faz. Determinados monitoramentos, a elaboração do mapa é um mapa muito simples. Então, a gente consegue fazer com imagens até do Google Earth e coloca dentro do Surfer, por exemplo. São mapas bem simples. Quando o mapa é muito elaborado, às vezes o empreendimento já fornece o mapa, né? Ou às vezes a gente tem alguém dentro da equipe que manda muito bem e que vai fazer. Eu não tive nenhuma situação em que que a gente tivesse a necessidade de contratar alguém para fazer esse mapa. Nunca passei por isso, não. Normalmente a gente que faz. Entendi. Foi uma pergunta, Danilo, só deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta para Fernanda. Você falou para ficar no Instagram para divulgação empresa. Qual a página? Só vou divulgar aqui a página, mas só para vocês saberem, a nossa empresa júnior da UVA é a Evolution. Eu acho que alguém perguntou, é porque passou, o meu aqui passou batido. Como que foi comigo no mercado de trabalho? Era isso? Como é que eu entrei no mercado? Eu não me lembro. Deixa eu ver se eu acho. Não sei. Alguém
Acho que foi Esther. Pode ser. Bom, de qualquer maneira, pode explicar um pouco como é que está sendo. Eu entrei no mercado de trabalho, eu costumo dizer que eu tive um pouquinho de sorte, né? Além de eu ser cara de pau mesmo. Porque na minha graduação, que também foi na Maria Tereza, eu trabalhei com monitoramento de manguezal, trabalhei com biorremediação, né? De manguezal impactado por óleo. E a empresa que eu trabalhei, ela prestava serviço para a Petrobras e tinha um viveiro gigantesco. E eu precisava de doação de muda de manguezal para poder fazer o meu experimento no laboratório. E aí eu fui atrás dessa empresa. Quando eu cheguei lá, eu pedi a doação, eles me doaram, assim, eles foram super solícitos na época, super tranquilos e me doaram as plantas. Aí, quando eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado direto. Não, mentira, não entrei no mestrado, não, foi nesse meio. Quando eu terminei a graduação, eu voltei na empresa. E aí eu voltei na empresa com o meu currículo embaixo do braço. E falei, olha, eu terminei a faculdade, queria saber se tem alguma oportunidade e tal. E na época eles estavam querendo contratar uma pessoa. E calhou de eu passar no mestrado junto. Assim, na mesma semana, eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado. E eu, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer as duas coisas? Não, vou fazer o mestrado. Aí agradeci pela oportunidade que eles estariam me dando, fui fazer o mestrado. Quando eu estava 5 meses para terminar o mestrado, eu falei para minha orientadora, olha, quero fazer o doutorado. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu não te oriento no doutorado se você não arrumar um emprego. Ainda bem que ela fez isso comigo, tá, gente? E aí, o que eu fiz? Na maior cara de pau, eu voltei lá na empresa. O não eu já tenho, eu vou atrás do sim, né? 50% de chance. E aí, quando eu cheguei lá, uma conhecida, inclusive, tinha acabado de pedir demissão. E aí ele, você voltou numa ótima hora. Eu falei, que ótimo. E eu acabei sendo contratada. E eu fiquei nessa empresa até 2018, fiquei quase 10 anos na empresa. Foi bastante tempo. Mas eu conheço algumas pessoas que conseguiram pelo LinkedIn. Eu conheço pessoas, inclusive, que são meus amigos até hoje, que entraram como estagiário. Então, por isso que eu digo, quem ainda está na faculdade, corra atrás de estágio nessas empresas, porque a chance de ser contratado depois é muito grande. Se tiver a oportunidade de sair do Rio de Janeiro, façam isso, saiam do Rio de Janeiro, né? É muito importante que vocês procurem, inclusive agora, né, enquanto estão na faculdade mesmo. Bom, Marina, você queria abrir o microfone? Oi, boa noite. Boa noite, Mari. Primeiro, parabéns, Lu, como sempre, incrível, né? Obrigada. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Essas empresas geralmente procuram já pessoas específicas, assim, com alguma finalidade com a área, ou é uma empresa, aí abre a vaga para biólogo, para geógrafo, para engenheiros, como você falou, né, de diversas áreas, ou assim, preciso de um biólogo marinho, ou de alguém que tenha já trabalhado com manguezal, para poder fazer consultoria em tal lugar, ou eles contratam e rola realmente um treinamento para diversas áreas. Depende muito da empresa, Marina. Quando a empresa ela tem uma atuação mais direta, né? Normalmente ele contrata o profissional. Então, para trabalhar com monitoramento ambiental, pode ser um biólogo, pode ser um oceanógrafo, pode ser um engenheiro ambiental. Estou dando exemplo de 3 áreas. E aí eles abrem a vaga para uma dessas 3 pessoas. Algumas empresas pedem experiência, outras não. E tem algumas empresas que até preferem quando a pessoa não tem muita experiência, porque ela não vem com vício, né? Não vem com vício de outras empresas. Não vem com vício de trabalho, vamos dizer assim. E aí acaba treinando e aí treina aquela pessoa do jeito que ela precisa, né? Mas agora tem algumas vagas que são bem específicas. Preciso de biólogo e engenheiro ambiental para trabalhar com reflorestamento. Preciso de biólogo para trabalhar com monitoramento de fauna. Né? Tem algumas vagas que são bem específicas. Outras são mais assim livres, né? Monitoramento ambiental. Aí, monitoramento ambiental é um mundo de coisas e depende do foco da empresa, entendeu?
Aí, no caso, quando é específico e acaba o trabalho lá, acaba o monitoramento, a pessoa é dispensada e eles procuram novas pessoas para fazer outros tipos de monitoramento, ou a pessoa continua ali na empresa e é treinada para as outras. Depende do contrato de trabalho. Às vezes você é contratada como CLT, né, com carteira assinada, né, como chamam, mas sabendo que você só vai trabalhar durante 3 anos, durante 2 anos, né, tem um contrato de trabalho de início e fim, mas eles assinam sua carteira e você acaba tendo todos os benefícios de uma empresa. Pode acontecer daquele monitoramento acabar, e aí o diretor, o gerente, quem quer que seja, fala assim, poxa, o contrato da Marina está acabando, mas a gente está precisando de alguém naquele outro projeto ali. Então, vamos renovar o contrato da Marina e alocar ela para outro projeto, desde que você tenha know-how para aquele projeto. Por isso que eu sempre digo que é muito importante ser multidisciplinar, né? Eu entrei lá trabalhando com manguezal, fui me especializando, fui, né, aprendendo outras coisas, saí do monitoramento de manguezal, fui para biota aquática, depois comecei a trabalhar com monitoramento de qualidade da água, sedimento, que é a parte mais físico-química. Então, é importante a gente ter um pouco dessa questão de ser multidisciplinar, porque a gente pode ser reaproveitado em outros setores, né, da empresa, por exemplo. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, Chuchu. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, você pode partir para o sorteio, tá, gente? Obrigada, gente.